Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso do Henry Louis Alassi. Mas se você caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, já deixa o like, já se inscreva no canal, já compartilhe o link do canal com amigos que gostam desse tipo de conteúdo e já ativem o sininho de notificações para sempre que eu postar vídeo novo vocês receberem as notificações. Mas então, bora pro vídeo. Henry Louis Alassi, também conhecido como o estrangulador do Taco Bell, é um assassino em série americano que matou 11 mulheres na Carolina do Sul e na Carolina do Norte entre março de 1990 e março de 1994. Ele aguarda execução na penitenciária central de Raleigh. Ele nasceu no dia 4 de novembro de 1965, com 60 anos, e ele faleceu em Barwin, que fica na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e ele formou na Barnwell School, e a única mulher que ele teve um relacionamento desde 1998 foi a Rebecca Torrijas. Vida pregressa. O Henry nasceu em Barwin, na Carolina do Sul, filho de Lottie Mãe Alassi, e Alassi cresceu com a sua mãe trabalhando longas horas como operária textil. Ela era verbalmente abusiva, criticando o filho até pelos menores erros. Ele frequentou a Barnwell School, onde ele foi eleito para o conselho estudantil e foi líder de torcida. Depois dele se formar em 1983, o Alassi tornou-se Dixie Jockers em uma estação de rádio de Barling. O Henrique, que é o Alassi, frequentou várias faculdades antes de ingressar na Marinha dos Estados Unidos em 1985 e nesse mesmo ano ele casou-se com a sua namorada de ensino médio, a Mariette Barman, em 1987. Em 1988, o Henrique recebeu baixa honrosa da Marinha. Início da carreira criminosa. Durante o seu tempo na Marinha, o Henrique começou a usar várias drogas, incluindo crack, e em Washington ele recebeu mandados de prisão por vários roubos na região metropolitana de Seattle. Em janeiro de 1988, o Henrique foi preso por arrombar uma loja de ferragens. Em junho daquele ano, ele se declarou culpado de roubo qualificado e um juiz o sentenciou a 2 anos de liberdade condicional supervisionada. De acordo com o agente de liberdade condicional, o Patrick Seaburg, o Henrique não compareceu à maioria das reuniões obrigatórias, e o Henrique acabou voltando para a Carolina do Sul. Vítimas de assassinato. Em 8 de março de 1990, o Henrique assassinou Tashanda Bettia, de 18 anos, estudante da Barnwell School, e em seguida ele jogou o corpo dela em um lago em sua cidade natal. O corpo só foi encontrado meses depois. Henrique foi interrogado pela polícia sobre o desaparecimento e a morte dela, mas nunca foi formalmente acusado de seu assassinato. Ele também foi interrogado sobre a tentativa de abuso de uma garota de 16 anos de Barling, mas nunca foi acusado por isso. Nessa época, o seu casamento com a Mariette havia terminado. Ele também foi demitido do seu emprego como operador químico na Sadox Chemical Co. E em fevereiro de 1991, o Henrique invadiu a Barnwell School e a estação de rádio onde ele trabalhava como locutor, e ele roubou valiosos equipamentos de vídeo e gravação e foi pego tentando penhorá-los. Em novembro de 1991, o Henrique mudou-se para Charlotte, que fica na Carolina do Norte, e ele encontrou empregos em vários restaurantes de fast food no leste de Charlotte antes de se tornar gerente de um Taco Bell perto do agora extinto Eastland Mall. Em maio de 92, o Henrique abordou Sharon Nance, de 33 anos,
uma traficante de drogas e prostituta condenada. Henrique a espancou até a morte quando ela pediu pagamento por seus serviços e em seguida abandonou seu corpo perto dos trilhos de ferrovia. Ela foi encontrada alguns dias depois. Em junho de 92, o Henrique abusou e estrangulou da Caroline Love, de 20 anos, em seu apartamento, e depois jogou seu corpo em uma área arborizada. A Caroline era amiga da namorada do Henrique na época e ela também era colega de quarto da namorada e estudante universitária. Ela trabalhava em um restaurante Bon Janglais na época do seu sumiço e depois de matá-la, o Henrique, sua namorada e a irmã dela registraram um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida na delegacia. Quase 2 anos se passaram, março de 1994, até que seu corpo fosse encontrado em uma área arborizada em Charlotte. Em 19 de fevereiro de 1993, o Henrique estrangulou a Shaina Wank, uma estudante universitária de 20 anos, em sua casa depois de tê-la abusado, e mais tarde foi ao seu funeral. A Shaina trabalhava no Taco Bell, onde o Henrique era seu supervisor. Em 22 de junho, o Henrique abusou e estrangulou sua colega de trabalho e gerente do seu trabalho, Andrei Span, de 24 anos, e o seu corpo foi encontrado em 25 de junho. Em 10 de agosto de 1993, Henrique abusou e estrangulou a Valencia M. Jumper, uma estudante universitária de 21 anos de Colômbia, na Carolina do Sul. A Valencia era amiga de sua irmã e ele então ateou fogo ao corpo dela para encobrir o crime. Alguns dias após o assassinato, o Henrique e sua irmã foram ao funeral da Valencia, chegando a enviar condolências à família dela. Um mês depois, em 14 de setembro de 93, Henrique foi ao apartamento de Michelle Sitson, de 20 anos, uma estudante universitária e amiga sua do seu trabalho, e ele a abusou e algum tempo depois a estrangulou e a esfaqueou na frente de seu filho mais velho. Em 4 de fevereiro de 94, o Henrique foi preso por furto em uma loja, mas a polícia não estabeleceu nenhuma ligação entre ele e os assassinatos. Em 20 de fevereiro de 94, um dia depois da mãe da vítima ter feito um apelo público para encontrar o assassino da filha, o Henrique abusou e estrangulou Vanessa Littermacher, de 25 anos, em seu apartamento na zona oeste de Charlotte. Ele a conhecia por meio da irmã dela, que era sua colega de trabalho no Taco Bell. Em 8 de março de 94, o Henrique roubou, abusou e estrangulou a Beth Diane Balcom, de 24 anos, um dia após o seu aniversário. A Beth e a namorada do Henrique eram colegas de trabalho no Bon Janglais, onde ela era gerente assistente. Depois de assassiná-la, o Henrique levou uma quantidade considerável de objetos de valor da casa e saiu do apartamento com o carro dela. Ele penhorou tudo, exceto o carro, que deixou em um shopping center local. O Henrique retornou ao mesmo complexo de apartamentos em 8 de março de 94, sabendo que Bernice Oates estaria no trabalho para que pudesse assassinar a namorada de Bernice, a Brandy June Wenderson, uma estudante de ensino médio de 18 anos, dona de casa e mãe do filho de Bernice. Henrique abusou a Brandy enquanto ela segurava o seu bebê e depois a estrangulou. Ele também tentou estrangular o filho dela, que sobreviveu. A polícia aumentou o patrulhamento na zona leste de Charlotte depois que os corpos de 2 jovens negras foram encontrados no complexo de apartamentos Telark Apartments. Mesmo assim, o Henrique entrou sorrateiramente para roubar e estrangular de Deborah Ann Slaughter, de 35 anos, que havia sido colega de trabalho de sua namorada. Ele a abusou, estrangulou e esfaqueou ela 38 vezes no estômago e no peito, antes de levar dinheiro do apartamento para comprar drogas.
O corpo da vítima foi encontrado em 12 de março de 1994. Henrique foi preso em 13 de março de 94 e durante 12 horas ele confessou o assassinato de 10 mulheres em Charlotte. E em seguida confessou um 11º assassinato que cometeu antes de mudar para Charlotte. Henrique descreveu em detalhes a aparência das mulheres, bem como a forma como as abusou, roubou e matou. Consequências e críticas. O chefe de polícia de Charlotte comemorou a prisão de Henrique, tranquilizando a comunidade de que as mulheres da zona leste de Charlotte estavam seguras. No entanto, muitos na comunidade negra da região criticaram a conduta da polícia durante a investigação, acusando eles de negligenciar os assassinatos de mulheres negras. Uma mulher afirmou que a polícia não se importou porque considerava as jovens vítimas de assassinato como garotas fáceis que saíam muito. Como disse o Der Sumpter, mãe da Shayna Denise Warren, as vítimas não eram pessoas proeminentes com status socioeconômico. Elas não eram especiais e eram negras. O chefe de polícia de Charlotte, o Dennis Nowinski, afirmou que desconhecia a existência de um assassino até o início de março de 94. Quando 3 jovens negras foram assassinadas em um intervalo de 4 dias. O Departamento de Polícia de Charlotte pediu desculpas aos cidadãos de Charlotte por não ter identificado a ligação entre os assassinatos antes. No entanto, alegaram que os casos eram suficientemente diferentes para despistar Henrique, até que o ritmo dos assassinatos cometidos por Henrique aumentasse nas primeiras semanas de março de 94, as mortes eram esporádicas e não apresentavam semelhanças significativas. Foi somente na semana do dia 9 de março de 94 que a polícia de Charlotte alertou os moradores da região leste da cidade sobre a presença de um assassino em série à solta. Julgamento. Nos 2 anos seguintes, o caso do Henrique foi adiado devido à escolha do local do julgamento, às provas de DNA das vítimas assassinadas e à seleção do júri. Seu julgamento começou em setembro de 96 e nas alegações iniciais a promotora Marcia Goldnor argumentou pela pena de morte. Ao mesmo tempo, a advogada de defesa Isabel Day pediu prisão perpétua, argumentando que o Henrique sofria de doença mental e que os crimes não eram homicídios de primeiro grau porque não resultaram de premeditação e deliberação. De acordo com Robert Hessler, especialista em perfis de assassinos em série do FBI, se ele escolheu se tornar um assassino em série, estava fazendo isso da maneira errada. O Sr. Henrique sempre parecia dar um passo para frente e 2 para trás. Ele pegava objetos e os colocava no fogão para destruí-lo, queimando eles e depois se esquecia de ligar o fogão. Em 1994, a polícia pediu ajuda ao FBI, mas o FBI disse que os assassinatos não eram obra de um assassino em série. A psicóloga Farren Sultan testemunhou durante o julgamento do Henrique que havia sido vítima de abuso físico e mental por parte de sua mãe desde o nascimento e que ele sofria de doença mental na época dos crimes. A Fire argumentou por uma sentença de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional em vez da pena de morte. Em 7 de janeiro de 1997, o Henrique foi considerado culpado de 9 assassinatos e em 29 de janeiro ele recebeu 9 sentenças de morte. Ele foi condenado por todos os assassinatos que confessou, com exceção de Bettia e Nancy. Após ele ser sentenciado, o Henrique fez uma declaração às famílias de suas vítimas. Nenhuma dessas mulheres, nenhuma de suas filhas, mães, irmãs ou familiares mereciam de forma alguma o que aconteceu com elas. Elas não me fizeram nada que justificasse suas mortes. No corredor da morte. Em 5 de junho de 98, o Henrique casou-se com uma ex-enfermeira da prisão, Rebecca Torrijas, numa cerimônia ao lado da Câmara de Execução do Estado.
A defensora pública do condado de Mecklenburg, Isabel Dye, serviu como testemunha oficial e fotógrafa. Também esteve presente o gerente da unidade do corredor da morte da prisão. Desde que ele foi condenado à morte em 97, o Henrique recorreu da sentença, alegando que suas confissões foram obtidas sobre coação e que os seus direitos constitucionais foram violados durante o processo. A Suprema Corte da Carolina do Norte confirmou as sentenças em 2000 e a Suprema Corte dos Estados Unidos negou seu recurso em 2001. E em 2005, o juiz Charles Land do Tribunal Superior rejeitou o último recurso de Henrique para anular suas condenações e sentenças de morte. Mas então, gente, esse foi o caso de hoje. Um caso bastante estressante, porque mesmo se esse ser humano tivesse uma justificativa para matar essas mulheres, não era uma justificativa, porque nenhuma justificativa é para matar alguém. Como eu falei no outro vídeo, temos exceções de alguns casos, como abuso, sequestro, sabe? Essas coisas assim. Mas mulheres que não fizeram nada pra ele e ele assim matou e ainda no julgamento falou que elas não fizeram nada pra ele matar elas, ficou pior ainda, porque tipo assim, dá pra perceber que ele fez isso por diversão ou realmente ele tem psicopatia na cabeça, mas não foi nada confirmado essa doença mental que ele alegou. Mas então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o link do canal com amigos que gostam desse tipo de conteúdo e já ativem o sininho de notificações para sempre que eu postar de novo vocês receberem as notificações. Mas então, esse foi o vídeo. Beijão da Ju, amo vocês!